Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos assiste aqui no nosso canal do Dedicação Delta. Claro que eu vou te pedir para que você siga o nosso canal, que você acione o sininho de notificações para que você fortaleça o nosso canal do Dedicação Delta com dicas sempre importantes, pontuais e atualizadas para os seus estudos das carreiras policiais. Hoje, uma dica breve para vocês, nós vamos tratar de um informativo do STJ ligado à revisão criminal. Mais do que isso, vamos falar do impacto de uma revisão criminal dentro da dosimetria da pena, ou seja, quando o juiz vai fixar uma determinada pena sobre alguém, em cima de alguém, ele vai observar alguns requisitos. E é isso que nós vamos trabalhar no dia de hoje. Muito mais importante do que saber tão somente a lei é saber como as nossas cortes elas estão interpretando determinados dispositivos legais, fazendo com que o seu estudo fique cada vez mais completo rumo à sua aprovação. Sem mais delongas, meu povo, vamos lembrar que hoje nós vamos ganhar bem o nosso tempo aqui para a gente poder falar de uma maneira breve assunto que é de muita relevância. Já não vou mais ficar me delongando falando com vocês a importância de se estudar informativos, tá? Mas vou reiterar todas as vezes desta importância. Aqui hoje é lembrar que esse informativo de número 781 do STJ, em um de seus pontos, trabalhou justamente com a famosa revisão criminal, né? A insatisfação de determinada pena, a insatisfação por ter sido julgado e entender que aquilo ali não está dentro dos parâmetros legais, pode resultar, sim, nesta ideia de fazer a revisão criminal. Dentro de uma revisão criminal, eventualmente, pode ficar ali condicionada a ideia de afastar circunstâncias judiciais ou agravantes. Vamos lá lembrar uma coisa, meu povo? Vamos lembrar aqui, ó. Quando o juiz vai fixar uma determinada pena sobre alguém, ele utiliza um critério chamado de critério trifásico. Por isso, nós estamos falando que ele vai dosar uma pena, por isso a dosimetria de uma pena. Quando o juiz vem a fazer isso, a importância de uma natureza tão peculiar que ele faz essa dosagem da pena observando esse critério. Primeiro, ele vai fixar uma pena base, a gente chama de circunstâncias judiciais. Ele vai observar as circunstâncias agravantes e atenuantes, e ele também vai observar as causas de aumento e de diminuição de uma determinada pena. E é nesse sentido, meu povo, que a gente vai observar como o juiz vai fazer isso diante de uma revisão criminal. Quando se faz uma revisão criminal, pode ser que o sujeito venha a não ter mais a pena, ter extinção da punibilidade dele, porque vai falar, não, esse cara realmente é um inocente. Diferentemente, nós temos aí quando o sujeito ele está sendo julgado em uma revisão criminal e aquela eventual circunstância judicial que lhe era desfavorável ou uma circunstância que seria agravante de pena, ela é desconsiderada no julgamento da revisão. Falando, não, realmente ele pode até ter cometido o crime, mas essa circunstância judicial aqui ela não se aplica a ele. Ou essa circunstância agravante não aconteceu. Se for reconhecido isso, que o STJ entendeu neste informativo, tem um julgado específico, mas foi nesse informativo de número 781 da Corte, ele vai falar que é necessário, portanto, fazer uma redução da pena quando se reconhece que se afasta uma circunstância judicial que foi reconhecida ou que se afasta uma determinada agravante. Para a gente desmistificar esse tema, vamos lembrar que o artigo 68 do nosso Código Penal, ele vai falar que a fixação, ou seja, a pena base, será fixada atendendo os critérios do artigo 59. E depois? Depois nós vamos considerar circunstâncias atenuantes e agravantes. E por último, nós vamos considerar as causas de aumento e de diminuição de um crime. Diz o artigo 68, parágrafo único, que no concurso de causas de aumento e de diminuição, previstas na parte especial, vamos lembrar que causa de aumento pode estar na parte geral, por exemplo, uma causa de diminuição está na parte geral, é a própria tentativa, pode reduzir a pena até 2/3, e também nós temos a causa de aumento de pena no crime de roubo, em que o roubo cometido com utilização de uma arma branca pode fazer ali com que a sua pena seja majorada. Mas aqui o que diz no parágrafo único é que, neste concurso de causas de aumento e diminuição, quando está prevista só na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou mais diminua.
O que avança nesse informativo, e vou trazer essa imagem para baixo para não atrapalhar a visão, é que a fixação da pena base, ou seja, o efeito do informativo veio para cá, é que essa fixação ela tem por base o artigo 59, ou seja, o juiz vai falar o seguinte, tá, eu quero fixar uma pena sobre alguém. A pena combinada a um crime, pessoal, é aquela pena que está prevista no tipo penal. Um exemplo típico, crime de furto. Qual que é a pena? Reclusão de 1 a 4 anos, se for um furto simples. E o furto qualificado, como regra, reclusão de 2 a 8 anos. Tá? Dentro desse parâmetro aí é que o juiz vai observar essa fixação da pena. Claro, né, que na causa de diminuição de pena, lá na frente nós vamos ver aí, a situação vai mudar um pouquinho, pode ser menor do que a própria pena fixada ali até a segunda fase. Mas vamos lá. O artigo 59 vai nos dizer que o juiz, atendendo aos fatores culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, comportamento da vítima, o que ele vai fazer? Vai estabelecer, conforme seja necessário, para a reprovação e prevenção do crime, passa a imagem para cima, ele vai estabelecer o quê? As penas aplicáveis dentre as cominadas, a cominada é aquela que está no tipo penal, a quantidade de pena aplicável dentro dos limites previstos, tudo bem? Vamos supor, furto de 1 a 4 anos, já vai falar assim, a pena base, de acordo com as contas que foram feitas, já vai ficar uma pena base de 2 anos. Beleza? Entre 1 e 4 anos, 2 anos. O regime inicial de cumprimento de pena privativa de liberdade é o quê? A substituição de pena privativa de liberdade aplicada por outra espécie de pena, se cabível, tá? Inclusive, pena restritivas de direitos. Mas o que vem nos dizer é que nós temos as circunstâncias que podem ser agravantes. Essas agravantes vão ser, por exemplo, reincidência, é uma circunstância agravante, o crime ter sido praticado por motivo fútil, motivo torpe, contra o CAD. CAD é o que, gente? Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Contra criança, contra pessoa maior de 60 anos, que é uma pessoa idosa. Contra enfermo, contra grávida. Tudo isso é circunstância agravante. Também é agravante, por exemplo, cometido com embriaguez pré-ordenada. É também agravante no concurso de pessoas. Olha, a pena vai ser agravada para aquele que promove ou organiza a cooperação do crime, ou então aquele que dirige a atividade dos demais agentes. Vai ser uma pena agravada aquele que coage ou induz outra execução material do crime. Veja que é muito coordenado o Código Penal. Primeiro, eu vou olhar o artigo 59 para fixar uma pena. No segundo momento, eu vou olhar circunstâncias agravantes, e agora nós vamos ver aqui as circunstâncias atenuantes. A circunstância atenuante, artigo 65, e de forma genérica está no artigo 66 do Código Penal, nós vamos dizer algumas que são discriminadas, que são expressas, que é aquele agente menor de 21 anos na data do fato, isso é uma circunstância atenuante, ou se ele for maior de 70. Cuidado, estatuto da pessoa idosa são 60 anos. Aqui a circunstância atenuante é se ele for maior de 70 anos, tá? Na data da sentença. E também é um exemplo de circunstância atenuante cometido o crime por motivo de relevante valor social ou moral, ou aquele que confessou o crime. Claro, qual que é o benefício para aquele que confessa o crime? Uma circunstância atenuante. Nós temos também circunstâncias atenuantes de maneira genérica, previsto no artigo 66, que vai se falar que a pena poderá ser atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei. Tudo bem? Mas vamos lá, lembrar que nós temos com o concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes. Quando elas entram em choque, se eu tenho uma reincidência, se eu tenho uma confissão, como é que eu vou bater isso aí? Vamos dizer que no concurso entre agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se tais como sendo aquelas que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência. Isso aqui a jurisprudência vira e mexe, vem trabalhando com temas que vão falar dessa colisão aí de eventuais agravantes e atenuantes. Mas já fique na cabeça, na cachola aí, ó. São circunstâncias preponderantes, motivos determinantes para o crime, personalidade do agente e a própria reincidência. Mas veja só, essa decisão que foi prolatada aqui pela terceira sessão, só lembrando aqui, meu povo, terceira sessão é aquela que congrega
quinta e sexta turmas do STJ. Lembramos que pela idade de Cristo aí, 33 também é a quantidade de ministros do STJ. O STJ é composto de 6 turmas de 5 ministros cada um, tá? As turmas quinta e sexta, cada um com 5 ministros aí, é que juntas formam a terceira sessão do STJ, e essas quinta e sexta são de natureza penal e processual penal. Beleza? Neste caso específico que a gente trouxe aqui, a terceira sessão, nesse julgamento desse RESP aqui, 1.154.752 do Rio Grande do Sul, pacificou o entendimento no sentido de que a agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea, que envolve a personalidade do agente, são igualmente preponderantes. Então, olha que interessante. Quando a gente está aqui abaixo, aqui, ó, e a gente vai trabalhar o tema falando das circunstâncias preponderantes, entendeu a terceira sessão, olha a importância da terceira sessão, congrega as duas turmas de natureza penal e processual penal, as duas únicas, tá? Falou que esse pontinho da reincidência aqui, ele pode se compensar com confissão espontânea. Beleza? Porque a confissão faz parte da personalidade da gente, de acordo com o entendimento aqui da sexta, aqui foi da terceira sessão do STJ. Beleza? Mas a súmula de número 231 do STJ vem dizer que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal. Meu povo, isso aqui é muito importante da gente fazer. Veja só, imagine que uma pena, ela é uma pena de 1 a 4 anos, como é a pena do furto simples. Beleza? Furto simples. Para o juiz fixar a pena, ele vai observar o artigo 68, dali ele vai fixar, iniciando, né? São 3 fases, verifica as circunstâncias judiciais pelo artigo 59, ele vai observar circunstâncias agravantes e atenuantes de um crime, e depois ele vai olhar a causa de aumento e causa de diminuição. Essa súmula vai dizer o seguinte, olha, a circunstância atenuante, ela não pode ser abaixo do mínimo. Vamos supor que na fixação da pena base o juiz ficou em 1 ano, ele viu 59 com 1 ano, ele continuou calculando a pena. Quando ele vai observar ali uma circunstância atenuante, ele viu que uma delas é interessante, por exemplo, as consequências do crime, ou a personalidade do agente. Neste caso, se o juízo verifica essa situação e avalia esse ponto do agente, ele vai chegar e falar o seguinte, peraí, mas eu já estou com 1 ano. É alguma coisa que seria atenuante, mas eu não consigo baixar menos que 1 ano aqui. É isso que a norma, a súmula 231 falou, não pode abaixar menos que 1 ano, mesmo que o cara tenha algo que seja positivo aqui. Inclusive, essa súmula de número 231, que impede a ocorrência desses fatos aqui, ela vai nos dizer imediatamente que esse caso específico, com esse ponto específico, da súmula 231, ela vai falar que nós estamos discutindo se essa súmula 231 tem ou não que ser válida. Olha que interessante. A súmula está lá batendo na trave, ela está existindo, ela está vigente, mas, de acordo com os ministros, talvez seja a hora de considerar que ela está superada. Porque, em tese, quando o sujeito está com a pena de 1 ano aqui, deveria sim, num segundo momento em que se está calculando ainda a pena, baixar menos do que essa pena que já está num patamar mínimo, porque ali nós estamos trazendo um benefício para o sujeito, tá? Mas ainda está em discussão esse tipo de situação. Beleza? Com essa rápida aulinha para vocês, fico por aqui. Gostaria de desejar excelentes estudos para vocês. E se ainda não nos segue aqui em nossa página, no YouTube, nos siga a nossa página nesse YouTube, também siga a gente no Instagram, @dedicaçãodelta, porque a gente tem sempre com conteúdos atualizadíssimos para você e para que você possa cada vez estar mais aprimorado para passar nesse concurso público tão sonhado das carreiras policiais. Beleza? Fico por aqui, a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais, pessoal!